Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Você sabe que eu estou muito desejoso do nosso encontro de final de ano com o corpo ministerial, hein? Vai ser uma bênção. E você sabe, diz assim, nós estamos todos numa expectativa para o Natal. Eu mandei colocar uma placa lá na frente, dia 28, vai ser a nossa cantata, 28 de Natal, porque Natal calha, acho que no domingo, não? Durante a semana. Então nós passamos para 28 a cantar. Nossa festa com teatro, com música, enfeites, sonorização, efeitos especiais. E no dia 31 de dezembro, o nosso Réveillon, a passagem do ano marcante. A história desta igreja passa pelas grandes noites de Natal, as nossas cantatas, e em especial a nosso Réveillon, 31 de dezembro, Réveillon, a partir das 9 da noite, temos uma profecia tremenda, cheia de autoridade, para o ano de 2026, em nome de Jesus. Bom, Bíblia na mão, livro de Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículos 3 em diante. Agora já nos aquieta. Que alegria ver uma família tão grande para dedicar. Pode acreditar, é uma paixão que eu tenho na consagração de bebês, porque muita gente hoje que é casada, já tem filhos aqui na igreja, foi consagrado por mim. Temos aqui 3, 4 gerações, mesma família, 4 gerações, bênção. Obrigado, Pai, por me permitires com vida e em vida ser testemunho de uma obra de 46 anos e pouco de ministério, quase 50 de vida espiritual. Isso não é para poucos não, né? Ou é para poucos? É para poucos. Efésios capítulo 1, versículos. Obrigado, Rob, pelas gravações dos testemunhos, foi incrível. Eu estou conhecendo agora pelos testemunhos a vida de muita gente da igreja que eu não conhecia, a riqueza da sua vida. Parabéns por esse trabalho. Ellen, obrigado mais uma vez. Bispo Zé Carlos está lá em cima nas mídias. Vocês fazem um trabalho excepcional, são eles que permitem levar a palavra de Deus ao mundo inteiro, em nome de Jesus. Diz assim o apóstolo São Paulo à igreja Cristo vive: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que esta palavra abençoe todos os corações. Agora, diante de Deus, coração aberto para recebermos a palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Todo-Poderoso, o supremo pastor das ovelhas, o sumo sacerdote da nossa confissão, o autor da nossa vida, aquele que nos gerou como espíritos para a salvação no ventre das nossas mães, aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida e determinou os dias que viveríamos sobre esta terra, o Deus que nos amou de tal maneira que deu a sua vida naquela cruz por nós, morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar, ressuscitou, está vivo, mora em nós, fez do nosso corpo o templo do Espírito Santo. Então, Pai, fala-nos nesta hora, mostra a tua glória, revela, Senhor, revela a tua palavra,
Revela, Senhor, o que está nas profundezas do teu coração. Esta igreja que te ama, que é apaixonada pelo reino, que ama a palavra, que ama o seu apóstolo, que ama os seus pastores, que ama os seus irmãos, como o corpo de Cristo. Fala-nos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga: amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família bendita, família de Deus, aqueles que são salvos com a certeza da sua salvação eterna, aqueles que são selo do apostolado, que ninguém pode arrancar o selo, aqueles que são pedras que vivem desta construção chamada a igreja, o reino, meus filhinhos em Cristo Jesus. O tema de hoje é uma continuidade de alguns pensamentos fortíssimos que estamos desenvolvendo desde o dia da ceia do Senhor, o primeiro domingo do mês de novembro. O que pode estar bloqueando as minhas bênçãos? Este assunto é extremamente intrigante e instigante, porque a Escritura, a Bíblia, a Escritura Sagrada ou as Escrituras Sagradas são muito claras. Deus se alegra em abençoar o seu povo. É como você que é pai, que é mãe, que tem prazer de abençoar os seus filhos, porque Ele nos chama de povo dele, filhos dele, fomos adotados, temos os mesmos direitos que têm os judeus que foram salvos por nação. E a Bíblia diz que o grande prazer, a grande alegria de Deus é abençoar o seu povo. Veja que o próprio livro de João, no capítulo 1, diz: todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. A primeira graça, a graça da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. E diz que foi nos dada graça sobre graça. Então existe uma segunda graça, a primeira para a salvação e a segunda, que é a maior virtude que nós temos que dispor na nossa vida, que é o conhecimento das doutrinas da graça e os seus frutos e benefícios. Por isso que ele diz graça sobre graça. A primeira, a graça da salvação. A segunda, a doutrina com os seus benefícios. E veja que a Bíblia diz que Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. Agora entenda, por favor, que há um tempo que Deus tem, um modo que Deus tem de agir, de manifestar a sua glória, e que não nos cabe a nós, como filhos amados, contestá-lo. Nós não somos um povo que contesta Deus. Nós somos um povo que acredita no tempo e no modo de Deus agir. Agora, pela experiência longa, porque são muitos anos, são quase 50 anos, meio século, eu tenho uma experiência muito grande na obra de Deus. Eu já vi muitas águas passarem debaixo das pontes. Eu conheço histórias incríveis de vitória. Eu vi histórias de derrota, de fracasso, de pessoas que não tinham as condições para que Deus manifestasse essa segunda graça na vida deles,
e por desconhecimento ou por desvio de percurso, deixaram de usufruir o melhor que Deus tem. Apóstolo, é verdade que existem obstáculos que são impedimentos, são bloqueios que impedem o fluir de Deus na nossa vida? Volto a dizer aos senhores que sim, esta é a minha experiência de anos e anos, de ver gente decolar, crescer, se tornar grande, atingir patamares importantes na vida. E volto também a dizer, de ver gente que tinha tantos obstáculos e impedimentos que nunca atingiram nada na vida. Então nós gostamos muito de usar esta palavra, o fluir de Deus. Eu pedi que me trouxessem e fizessem a gentileza, humildemente peço as coisas, porque eu não mando em ninguém. Eu já expliquei isto aqui alguns anos atrás. A nossa vida é como se tivesse este tubo ligado ao coração de Deus para a nossa vida. Então, quando sopra daqui, chega aqui. Este é o fluir de Deus. Mas se no meio do percurso da vida eu tiver alguma coisa que seja um obstáculo, um nó na vida, eu posso soprar aqui que não sai nada. É sobre isto que eu venho tratar com você. São os nós, são os obstáculos que nós, com as nossas astúcias, permitimos e impedimos Deus de agir. A Bíblia diz que Deus criou o homem, mas o homem se mete em muitas astúcias. Então dá um nó. Você entendeu esta explicação? Isto é muito real. Se eu tenho um fluir de Deus e eu o interrompo, eu dou um nó, não sai nada deste lado. Então às vezes, vamos começar agora a identificar, porque é muito importante eu falar com muita sobriedade, com muita mansidão e, claro, com entendimento de vida prática, o que às vezes é um nó que deixa a pessoa às vezes anos e anos sem ver a manifestação. Eu vou lhe dizer uma coisa, a maioria dos evangélicos nunca viu Deus agir nas suas vidas. Vão às igrejas, fazem corrente, pegam no sal, no óleo, varrem as ruas, pagam preços sacrificiais tremendos, impostos por pessoas cuja mente é pervertida e nunca viram Deus agir na sua vida. Portanto, onde estão os nós da vida espiritual que bloqueiam esse fluir de Deus na nossa vida? Então, uma das coisas que eu tenho aprendido por experiência própria é que às vezes pecados bloqueiam a vida. Eu vou lhe explicar isto com a palavra de um sábio, chamado sábio Salomão, filho de Davi, neto de Jessé, portanto, herança espiritual. Olhe como é que ele disse em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões? Portanto, eu tenho uma vida cheia de bênçãos de Deus, conforme promessa. Mas diz que o que encobre as suas transgressões, portanto, o que dá nó na vida e bloqueia a vida, jamais prosperará. Isso é importante eu lhe dizer logo do início, porque às vezes a pessoa pensa assim, bom, como eu sou dizimista fiel, como eu não falto aos cultos, eu tenho direitos adquiridos. Sim, você tem direitos adquiridos, mas a conduta. Então, se eu encubro uma transgressão, se eu transgrido, se eu dou um nó
na minha vida, a Bíblia diz, jamais prospera. Pastor, então a pessoa está presa a isso o resto da vida? Não. Se eu confessar e deixar aquela transgressão que criou um nó na minha vida, eu alcanço misericórdia. Simples. É simples. Às vezes a pessoa tem uma transgressão escondida. Aí jejua, ora, vai no monte, sua, sangra, os joelhos, as patelas com menisco extruso, e diz, não vejo Deus agir, alguma coisa está na minha vida, será que Deus não me ama? Aí o diabo já vem, já põe logo, olha, Deus não te ama, você pensa o quê? Deus não te ama, igreja não é para você, você tem uma dimensão outra de vida, ficar dentro de igreja, ouvindo um pregador. Então, o que encobre as transgressões, jamais. Por isso que às vezes a pessoa diz, puxa, mas eu dizimei, Deus não operou. O que encobre as transgressões, jamais prospera. Tem a ver com a prosperidade. Às vezes é uma transgressão muito ilícita, às vezes é uma transgressão que a pessoa diz, mas é só um pecadinho. Sim, mas um pecadinho de cruzinha na boca é igual a um pecadão. Não existe essa coisa de dizer, porque um pecadinho é pecadinho. Não. Então, Jesus disse, sede santos como o Pai é santo. Então eu não posso, eu tenho que evitar. Pastor, mas o senhor não tem falhas e fraquezas na vida? Aos montes, igual a você. Mas eu tento lutar contra isso para que a minha vida não bloqueie, não crie um nó. Porque imagina se eu criar um nó na minha vida, a igreja toda passa por problema, dá um nó. A igreja é o reflexo do pregador. Então o pastor tem que ter muito juízo na vida. Então ele se mete num problema grave e acaba por prejudicar a igreja toda. Encobriu, não prospera. Mas reconhece, puxa, eu tenho que largar esta coisa, eu não posso fazer desta forma, eu não devo fazer. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vai a prosperidade, ou seja, o nó sai e volta. Onde é que está o meu microfone? E volta a fluir Deus. Eu quis explicar-lhe isto porque às vezes é um pecado oculto, às vezes é um bloqueio porque encobriu, às vezes é uma dúvida. Você sabe o que disse Paulo em Romanos 14, 23? Olha só, pensa comigo. Aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Pecado faz o quê? Há um nó. Se eu faço as coisas sem fé, se eu não acredito nesta fé viva, o que normalmente os crentes fazem? Eles vão voto a Deus por isto e por aquilo. E aí o tempo de Deus não pode ser contestado, ele faz imediato, ele faz progressivo, ele faz no tempo. Ele é o Deus que controla todas as coisas. Nós dizemos, e Deus está no controle, não dizemos? Deus está no controle. Então, mas se eu disser, não, mas já que não foi assim, quem sabe se eu começar a prática de alguma coisa mais sacrificial. Então eu vou subir no monte, eu vou passar uma semana sem comer, 3 dias sem dormir, vou chamar de vigília santa, eu vou ter um patuazinho escondido que o apóstolo nunca vai descobrir, está dentro da minha carteira. Apóstolo, o senhor não sabe, eu guardo um trevo de 4 folhas, que já veio da minha avó, que era do Maranhão, onde é a sobrinha, aquela sobrinha que me faz um pix, né? Então eu guardo aqui, e de vez em quando eu estou no meio de uma luta, eu abro a minha carteira e faço, trevo de 4 folhas, às vezes é uma imagem de um santinho, às vezes é uma imagem escondida em casa. Isso faz parte da humanidade das pessoas, mas isto cria um bloqueio. O que não vem da fé é pecado. Quer dizer que eu não posso ter uma imagem na minha casa? Não. Mas se eu chamar a minha imagem de arte, tira essa arte da sua vida. Toda a imagem
de santo, de imagem, disto. Toda imagem por trás tem um demônio, quer roubar a glória de Deus. Não tenha, não precisas. Não precisa ter uma guia no pescoço, não. Não precisa acender uma vela, não. Mas não precisa ver o que a cartomante diz, não, Deus me livre. O mapa astral, não. Porque o que não provém da fé é... Quando você diz, não, mas eu só vou ver o que a carta fala, você está botando fé em quem? Na carta, no sacrifício, no jejum, na vigília, no monte. E não é por fé, o justo vive por fé. Então encobrir é bloqueio, dúvida é bloqueio. Agora vamos a um aspecto que eu acredito ser ainda mais forte, ou tão forte quanto. Você sabe que às vezes pessoas influenciam, pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que não pagam o preço que você paga de fidelidade, pessoas que não têm nada a ver com a obra de Deus, às vezes são pesos de influência na vida de um cristão. É por isso que as mídias sociais estão cheias de quê? Influencers. O que é um influencer? Um influenciador. Então, quando a pessoa está na igreja, eu vou lhe dizer uma coisa, amado, nós temos milhares de pessoas do outro lado também ouvindo. Você tem que dizer assim, eu tenho uma única igreja, eu tenho um pastor, eu tenho uma doutrina, eu tenho um corpo. Eu não posso ser borboleta, que pega um pouco de pólen aqui, depois vai na cartomante e pega outro, depois vai num culto de profecia, pega outro. Não faça isso, never, nunca mais, nunca mais. Isso é a maior complicação que as pessoas se metem. Não, mas tem uma irmã batata, sabe aquela irmã batata? Não é batata doce é bom. Aquela irmã batata, a gente vai lá, fica numa fila, ela passa, faz um corredor polonês, ela chega, olha para a nossa cara, cospe e diz, Deus falou. Saia disso, isso cria nó. A sua influência é o seu altar. E aí quando começa o nó e a pessoa não sabe que é o nó que bloqueou o fluido de Deus, o que a pessoa normalmente diz? Foi quem? O diabo. Aí o diabo está lá, derrotado. Pô, os crentes sempre me acusam, cara. Eu é que sou culpado dos erros deles. Todo mundo é o diabo é derrotado. Foi amarrado o valente, o mais valente amarrou o valente. E a Bíblia diz que aquele que tem o poder da morte saber o dia, catargel. Ele não pode mais, não pode, ponto final. Não é o diabo, é quando a pessoa, às vezes, faz-se acompanhar, ou então recebe opiniões, e a pessoa aceita, escolhe e vive fora do contexto ensinado pelas Sagradas Escrituras. Você está entendendo? Então, Deus está advertindo, está me advertindo a mim, está advertindo você, está advertindo todo mundo. Isto é uma mensagem que vai correr o mundo, em várias línguas. O que diz em 1 Coríntios 15, 33? Não vos enganeis. Isto é uma advertência. Atenção, cuidado. A palavra grega é blepo. Cuidado. Outra coisa, deixa eu lhe falar uma coisa. Quando eu falar alguma coisa das línguas originais, não fique preocupado a ver se eu errei, se eu não estou dizendo correto. Para chegar aqui, amado, eu já penei muito. Então a gente pensa, ele disse errado. Não diga errado. Eu não falo o que eu não escrevo aqui. Então você tem que ter paz. Quando o apóstolo está ensinando uma coisa, ele é fruto de estudo. Eu não vim para a igreja abrindo, fechando os olhos, abrindo a paz, dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estão aqui todas prontas até 4 de janeiro, estudadas, revisadas. O cadinho não faz refinamento 7 vezes? Eu faço. Então ele diz, não vos enganeis. As más conversações
criam bloqueio, corrompem os bons costumes. É aquele menino foi criado na igreja, a menina foi criada na igreja, escola dominical, os adolescentes, vai para a juventude, e um dia ele adentra uma escola que chega uma pessoa e diz: cara, você já experimentou dar uma cheirada nesse negócio, ou então uma fumada nesse negócio? E o menino criado na escola dominical, os pais sempre em oração, ele chega na escola ou na universidade e vê os maus exemplos, e para não ficar patinho feio, ele entra e pratica. Então ele é corrompido nos bons costumes. As más conversações criam nó. Pastor, com quem é que o senhor se aconselha? Com Deus. Com quem é que a igreja tem que se aconselhar? Com o altar. Pastor, mas eu ouvi dizer que tem uma... Amado, as más conversações corrompem os bons... Como é que uma pessoa se desvia de uma igreja? Pelas más conversações. Dá um nó. Aí a pessoa diz: pô, não consigo emprego, deu um pá, não sou promovido na minha empresa. Aí vai ver a vida da pessoa fofoqueiro. Quando a pessoa faz uma fofoca e diz assim: não conta para ninguém. Você sabe o que é um segredo? É uma coisa que se conta a todo mundo, para todo mundo não contar a ninguém. Olha, não conta para ninguém. Mas você viu o sapato da bispa na hora que ela estava consagrando o Vitor? Aquele sapato deve ter custado uns 8 mil reais. Não, é da Shein, não custa nada de 8 mil reais. Não custa. A bispa é temente a Deus, vai agora comprar. É da Shein. Pô, mas o gravataço que o apóstolo deve ser uns 500 reais. Não, é da Temu, 17,20. Mas a pessoa que corrompe os outros assim: acredito não. Ah, agora começou uma notícia, né? A Igreja Cristo Vive tem cadeiras de ouro. Deixa eu lhe contar, aquilo é plástico pintado. Barato. Foi o Pará que botou o Pará da igreja, a igreja deles tem ouro. Ouro. São chamados corrompedores de bons costumes. Plástico. Como estas flores aqui são de plástico. Ah, porque ele manda vir flores de Minas Gerais. Não, senhora, isto veio da China, meu. Está tudo chinês, né? Foi a Carlinha que trouxe para a igreja. É da China, não veio de Minas Gerais, do negócio. Não, da China. Você já viu o tapete que está? De onde será que vem esse tapete? Deve ser árabe. Não, veio do Maranhão, amado. Não tem nada de árabe. Está vendo como é que as pessoas às vezes deixam-se envolver e criam nós? Porque quem criar nó na tua vida, depois desaparece. Aí você fica com nó na tua vida. Se não deixar e confessar, se mantém. Os bons costumes são corrompidos pelos maus conselheiros, as conversações más. Quem está dizendo isto, está advertindo, é o próprio Espírito. Há pessoas que aceitam influências de qualquer natureza e são bloqueadas. No livro de Provérbios 16 diz: o coração do homem pode fazer planos, tem que fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Para mim está numa legal, apóstolo, está tudo certo. Mas o Senhor pesa o espírito.
Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. É no Senhor, amado. Está na Bíblia, é o que eu creio que está na Bíblia. Isso é muito importante. Nós que vivemos num mundo cheio de dilemas, cheio de problemas, às vezes você começa a mexer com um negócio e vem uma pessoa e diz: eu vou te ensinar como é que não se paga imposto. Eu me recordo, em Portugal, quando nós fundamos a igreja em Portugal, eu tinha uma reunião de vez em quando com os empresários da igreja, mostrando a luz da Bíblia. E um senhor participou do segundo encontro de empresários e veio falar comigo e disse: apóstolo, eu vim aqui para aprender a fazer certo. Eu participei de uma igreja que tinha reuniões de empresários com uma pessoa envolvida com contabilidade, que ele ensinava como lesar o governo. O senhor não vai ensinar? Eu disse: não, mas eu estou numa igreja, e chama-se igreja evangélica. Nós seguimos, Deus manda. Você vai no, isto é da cultura, nossa cultura é assim, você vai num posto de gasolina, põe 100 reais, aí o menino chega assim: quer nota de quanto? Senhor, quanto é que você abasteceu? 100, então é de 100. Ah, mas se o senhor quiser eu passo uma de 300, meu carro não leva 300, não adianta. Então, é cultura. Errou. Uma vez fui mandado parar por uma autoridade, eu tinha errado, estava em alta velocidade, parou. Vai ser multado. Desculpe lá qualquer coisa, o que eu ia fazer? Estava com o pé um pouco pesado nesse dia. E, mas a multa é 250. Eu falei: o que eu vou fazer? Tenho que pagar. Fazer o quê? Ah, mas se nós conversarmos, o problema é que eu não sei conversar. É 250, eu vou pagar 250. Outra vez, estávamos em Portugal, vinha falando, é assim, aqui todo mundo usa. O indivíduo de moto do entregador de comida, ele vai com o telefone celular, o da bicicleta, do iFood, ele vai com o telefone, todo mundo usa o telefone celular, até dentro da igreja. Então eu vinha falando com a minha esposa: oi amor, tudo bem? Você é linda, bocuda, papapá. Aí eu fui sair de trás de um ônibus e tinha um policial: alto lá, alto cavalheiro, não encosta. E eu desliguei o telefone e joguei no chão do carro. Aí ele apontou meu dedo, aí Rosana me chamou, tocou o telefone, disse: não tem, nem que eu fosse mentiroso, não dava para mentir. O policial me chamou dentro de tinha um motorhome, entrei lá, mostrei carteira de advogado, disse: aqui não tem advogado, todo mundo compra carteira aqui, tá? E tomei 250 euros de multa. Nunca mais eu fiz isso. Mas eu podia ter dito: pô, tem um negóciozinho, 250, 125. Amado, o meu coração não admite isso aí. Então, não aceite ser influenciado por nada nem por ninguém além do altar. Porque em 2 Timóteo 2,16 diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que dele usam passarão em impiedade. Então, falatórios inúteis e profanos, evita. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, agora ouça, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Pô, nestes 50 anos quase, eu já vi muita gente pervertendo, mas pessoa cantava, louvava, e uma pessoa chegou e perverteu, corroeu como câncer, e a pessoa se perverteu. Perverte-se na fé, apostata, se desvia da fé, toma um trambolhão na vida. Outro aspecto que é importante: você não aceitar conviver com o escarnecedor. Hoje, eu vou dizer outra vez, isso já disse aqui inúmeras vezes. Quando Deus tira alguém da nossa vida, não é para você ir atrás, volta, eu preciso. Olha dentro dos meus olhos, vê quando. Não, se Deus tirou,
tirou, ele viu coisas que você não viu, ele ouviu coisas que você não ouviu, ele esteve onde você não esteve. Então não fique, porque ora por mim, porque aquela pessoa fez e aconteceu, eu estou pedindo volta. Deus já tirou, não é para voltar, especialmente se é um escarnecedor. Olha o que diz o Salmo 1: bem-aventurado, feliz, Macarioi quer dizer bem-aventurado, feliz. O homem, só é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Outro dia um irmão me chamou e disse assim: qual é o seu clube? Eu disse: agora o Flamengo. Disse: mas o senhor não foi do Vasco? Fui, mas eu apanhei tanto, todo mundo gozava comigo, eu saí. O senhor tem que voltar para o Vasco. Metade da nossa igreja já está me querendo corromper. Estou brincando, só para quebrar um pouquinho o ambiente. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda do escarnecedor. O escarnecedor é aquele que zomba da verdade, é aquele que ridiculariza a santidade, é aquele que banaliza o pecado, é aquele que despreza a obra de Deus. São pessoas secas, desérticas, nuvens sem água. Disse isso em Judas 1, 12 e 13. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, bacanteando-se junto sem qualquer recato, pastores que assim mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidos, duplamente mortos e desarraigados. Isto é um escarnecedor. Quando você vir uma pessoa zombando do nosso Senhor Jesus Cristo, não pactue com isso, amado. Zombar do meu Deus, zombar daquele que deu a sua vida na cruz, aquele que carregou os nossos pecados, doenças, enfermidades, condenação, morte, encravou, fez injustiça, e eu vou aceitar que um primo meu diga: Jesus isto, Jesus aquilo, igreja. Eu não aceito escarnecedor na minha vida, porque eu sei que escarnecedor faz a pessoa dar um nó na sua vida espiritual. Dar ouvidos a escarnecedor é fechar a bênção, a porta da bênção. Quem despreza o temor do Senhor e a sabedoria de Deus não é digno da nossa comunhão. Fazer escárnio com passagens bíblicas não pode ter a minha comunhão. Existem pregadores hoje que o culto todo é escarnecendo da Bíblia, da brincar com o povo de Deus. Hoje existem stand-ups, teatros que se enchem de crentes para ouvir um indivíduo lá com problemas emocionais, brincando, gozando, escarnecendo de Deus, da Bíblia, do povo de Deus. Um caos. Em meu caso, não tem o meu apoio. Jamais. Por isso que Paulo disse em Colossenses 2,8, diz: cuidado que ninguém te enrede com vãs filosofias, sutilezas. Depois eu vou falar sobre isso num culto. Tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que eu quero para a minha vida é o que é segundo Cristo. Eu não quero escarnecedor dando pitaco na minha vida, não aceito. Quem faz todo o controle da minha vida, soberania de Jesus Cristo. Então, se eu tenho uma pessoa que ridiculariza a obra de Deus, eu sei que essa pessoa vai me ajudar a dar um nó na minha vida, não vou aceitar. Cuidado com amizades que riem da sua fé, que debocham da tua igreja, que são contra a Bíblia. Não participe. Não há mais tempo para perder com essa gente, mano. Outro que eu penso que é importante, a pessoa tola. O tolo cria bloqueios na nossa vida. Diz em Provérbios 13, 20, cuidado que ninguém te venha enredar. Não é isso. Provérbios 13, 20.
quem anda com os sábios será o quê? Mas o companheiro dos insensatos se torna o quê? Então, às vezes tem um homem bom, trata bem a esposa, cuida da casa, do marido, da esposa, aí começa a andar com uma companhia, tal, pessoa do bairro, da família, não sei o que, tal. Pessoa, você anda com o sábio, você se torna sábio. Quem anda com os sábios vai ser sábio. Certo? Quem anda com os crentes da Cristo vive, dos sábios da Cristo, a pessoa é sábia. Agora, se eu me torno companheiro de um insensato, eu vou me tornar uma pessoa má. O insensato diz, não vá à igreja. E a pessoa diz, pois é, acho que ele tem razão. Igreja, poxa, ir lá perder 2 horas. Aí ainda vem agora, fala em Global Grace Mission. Ainda quer que eu ajude a salvar o chinês, o filipino, o africano. E se eu ficar em casa, não é melhor? Aí vem o tolo e diz, está na cara, meu irmão, está na cara. Você está ajudando. O cara tem cadeiras de ouro. Ele rapa um pouco do ouro e venda. Gente, foi o Pará que fez essa pintura. Pode vir depois aqui no final do culto, bota o dedo e cheira, a ver se não é tinta. Ainda vai ficar com o dedo sujo. Mas o tolo leva as pessoas a se tornarem más. Eu conheci vários homens que eram bons maridos, se tornaram maus para suas esposas e vice-versa. Porque o tolo faz a pessoa ficar má. Por isso é que ele diz, cuidado. O tolo rejeita a instrução, ignora a correção, segue os seus próprios desejos. O tolo pensa que pecados não têm consequências. Eu sou tolo. Romanos 3,8 diz assim, e porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? Quer dizer, eu faço uma coisa má e depois Deus vai me fazer bem a mim? Eu dei um nó. Se eu pratico coisas más, Deus não pode me abençoar. Ele é Deus, homem justo, é santo. Então nós vamos praticar o mal para que venham bens, a condenação deles é justa. Então, se eu estou dolosamente, às vezes nós erramos, mas sem dolo. Eu também erro, eu também tenho fraqueza. Você pergunta à minha esposa quantas fraquezas eu tenho. Eu devo ter 3 milhões de fraquezas. Não sou super-homem, eu também tenho problema, eu também tenho emoções, também. Então, agora, fazer o mal e depois dizer, Senhor, abençoa-me, isso é tolice, Deus não vai abençoar. O tolo faz as pessoas se tornarem más. Cuidado com conselhos de quem não teme a Deus. Terceiro lugar, a pessoa imoral. Você sabe que a Bíblia é implacável com esta advertência sobre imoralidade. Em Efésios 5:3 diz assim, mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas, cobiça, nem sequer nomeie entre vós, como convém aos santos. Olha, eu não posso ser nem cobiçoso. Uma coisa é eu desejar legalmente, vou trabalhar, vou investir, vou semear, vou ser dizimista, vou fazer a minha parte e esperar Deus agir na minha vida. Agora, ele diz que impurezas como cobiça, nem sequer se nomeia, quer dizer que nós não podemos nem falar de cobiça, porque cobiça é você desejar de forma ilegal. Diz assim, como convém aos santos. Você está entendendo o preço da vida evangélica? É como convém aos santos. Convém. Claro que nós falhamos, claro que nós temos problemas, claro que às vezes vêm as dúvidas, as lutas internas, pessoais, mas sabendo que aos santos há uma forma conveniente de agir. Versículo 4, nem conversação torpe, a ver as coisas que bloqueiam a vida, conversação torpe, fofoca, nem palavras vãs ou chocarrice também. Quando você vira uma pessoa usar de chocarrice com a Bíblia Sagrada, é problemático. Tem pastores que vivem disto. A igreja é um stand-up. Com todos os termos, todos os personagens bíblicos são humilhados publicamente, o povo bate palmas e gosta. Por quê?
são chocarrices, essas coisas são inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Ninguém se engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos desobedientes. Aí você vê um crente às vezes apanhar paulada da vida e diz, coitadinho, como pode? Então eu vou ser Deus para ajudar aquele sobrinho que veio. Não, vamos voltar à mensagem. Já ia começar a fazer. Não, vamos lá. Não é, sabe, amado, você não pode ser Deus para as pessoas. Às vezes a gente quer ser Deus, o indivíduo está errado, anda por caminho, segue o tolo, é escarnecedor, e depois diz, eu estou fazendo o mal, eu espero o bem de Deus, afinal Deus é bom. É óbvio que não. Então, o imoral, o que é? O que é uma pessoa imoral? É aquele que trata a pureza com leviandade, destrói a vida. Imoralidade corrompe a consciência, afasta da bênção, corrói a família. Pureza é condição da bênção de Deus. Olha o que diz em Mateus 5,8. Bem-aventurados, felizes, macarioi. Bem-aventurados os limpos do coração, porque esses verão a Deus. Pastor, tem uma irmã da igreja que me chamou. Ela disse que faz um bolo de laranja maravilhoso, tem casquinha de laranja. Me convidou para ir na casa dela para conversarmos. Vou ou não vou? Não. Além de te pedir um pix, vai pedir pix, ainda vai criar um nó na tua vida. Como é que eu posso crer o bem fazendo o mal? Diz Paulo Romano. Faço o mal para crer o bem de Deus? Não posso. Está vendo como é que a vida, às vezes, a pessoa queixa-se e diz, o diabo que não faz o que está fazendo, é Deus que não me ama, fui abandonado, ninguém me ama na igreja, mas vai ver a vida particular da pessoa. É isso que eu estou ensinando, a pureza e a santidade. Outra pessoa que dá nó na vida do crente é o ganancioso cobiçoso. Estou lhe falando disso. Colossenses 3,5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha o que a natureza da carne tem: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Fazei morrer a vossa natureza terrena, desejos malignos. Isso é da nossa natureza. Deus não diz que nós não temos esta natureza, nós temos esta natureza. Quando eu me converto, a minha carne não se converte. Converte-se o meu espírito, a minha alma, o meu coração, mas a carne continua lá. É uma luta. Todos nós temos uma batalha entre o espírito e a carne, para ver qual prevalece, todo santo dia. Todo santo dia. Então, quando tem um ganancioso, um cobiçoso, quem é o cobiçoso? É a pessoa que nunca está satisfeita, que quer mais a qualquer custo. Faz do seu dinheiro e dos seus bens um ídolo. Um ídolo. Você se lembra, eu já preguei aqui sobre Acã, numa batalha em Ai. O povo judeu era muito mais poderoso, muito mais forte, e perderam frente a um povo pequeno, porque no meio deles tinha um homem chamado Acã, que roubou a prata e o ouro e escondeu na sua tenda. Todo o povo perdeu. Às vezes uma família perde por causa da conduta do chefe de família. Eu não te disse que eu conheço águas debaixo dessa ponte? Gente, eu conheço histórias, os portugueses dizem, do arco da velha. O cara que você olha, chefe de família, frequenta a igreja, estava cheirando cocaína. Depois diz, mas onde é que está Deus, apóstolo? Onde é que está Deus? Eu não sei, onde você coloca? Onde é que você coloca Deus? Você colocou onde Deus? No primeiro lugar o seu reino. Então você tem que viver a Bíblia. Cristianismo tem um preço. Jesus disse, quem me quiser seguir, negue-se, tome a cruz e me siga. O resto é brincadeira, é mimimi, não funciona, Deus não honra.
Amados, eu vou lhe dizer uma coisa com humildade. Para fazer esta obra que nós fizemos aqui, milhões e milhões e milhões. Se isto, amado, eu poderia ser um milionário sentado nas Bahamas, se eu tivesse ficado com metade do que Deus mandou para cá. Eu estava tomando água de coco com a patroa nas Bahamas. Shortinho com palmeiras. Chinelo havaiana. E uma condenação no inferno nas minhas costas. Então Deus, quando fez esta obra, foi maravilhoso. Que tem mundo, você imagina, isto é o mundo. E vinha, e vinha, e vinha, e vinha. Eu cheguei a dizer à irmã, já chega, não precisa mandar mais. Não, o senhor precisa. Pois nós compramos esses 2 terrenos de estacionamento, mas foi uma fortuna naquela época, muito dinheiro. Compramos o primeiro, a irmã, mas eu quero abençoar mais. Não precisa, não, compra o outro terreno, compramos o segundo terreno. A irmã disse, está aqui mais. Eu, não precisa mais. Não, eu queria, então tem uma vila, compra uma casa, compra 2, compramos 5 casas. Amado, foi Deus que mandou. Agora imagine se isto é interrompido por uma má administração errada e equivocada. Tomava na cabeça e ponto final. Não tinha nada disso. Nós temos um chiller. Você está vendo este arzinho fresco? Isso aqui não parece Petrópolis, Teresópolis? Não é bonito? Não parece? A irmã que viveu em Teresópolis, sabe? Beth. Esse é um ambiente bom. Tem irmãos que entram aqui, dormem logo. Tão fresquinho. Tem um chiller lá atrás, tem uma torre de água gigante, custou muito dinheiro. Deus sempre nos honrou. Sempre. Sempre, porque eu não tenho nós na minha vida. Então, quinto lugar, não conviva com o irado e contencioso. Provérbio 22, 24 e 25 diz, não te associes com o iracundo, não andes com o homem colérico. Sabe aquele que, e aí, sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Olha, tem aqui uma peixeira. Saia, caia fora. Não conviva com o irado, o iracundo. Esse bloqueia a vida. Não conviva com o colérico. Tem gente que diz assim, pisou no meu calo, e tem um calo grande ali há tantos anos, né? Um calo que já tem aquela cabeça grande, nem o podólogo mais tira o calo, né? Só com laser. Então, aposto, meu negócio é o seguinte, pisou no meu calo, eu bloqueio o carro da frente, eu saio e digo, sabe quem eu sou? Não ando com essas pessoas. Eu tenho um costume, se alguma coisa, porque o trânsito é muito complicado, né? No trânsito, se eu erro alguma coisa, eu faço, em nome de Jesus, amém, perdão, acenda a luz, põe a mão de fora, porque irmãos, eu já vi coisa absurda, o cara brigar no trânsito, o cara bloquear o carro da pessoa, chegar com arma, a plena luz do dia, não, por acaso era de noite, era de madrugada, um Fusca com um monte de crianças dentro, fez uma manobra errada na Avenida Brasil, Del Rey, do tempo Del Rey, parou na frente, o homem sai com um pistolão, descarregou em cima do carro, pegou o carro e foi embora, por causa de um erro de trânsito. Não se dá valor à vida das pessoas. Então, não ande com o iracundo, com o homem colérico, para que não aprendas. Quer dizer que se eu andar com um colérico, eu vou aprender a ser colérico. Se eu ando com um iradão, sabe aquele iradão, briguento, briga com a esposa, briga com os filhos, briga com todo mundo do bairro, eu vou aprender as veredas dele, e aí eu vou dar nó, enlaçar a minha alma. Então, quando você vir, o irmãozinho é iracundo, é irado, manda tomar um frontal de 50 gramas, que ele cai na hora. Mas agora, eu vou dar minha vida, peço a você, não aceite ser influenciado por uma pessoa iracunda, porque você vai aprender a ser como ele. Tem coisas que a gente não pode contar publicamente. Nós tínhamos aqui um casal, mas de vez em quando ela vinha com o olho rubo, botava um óculos escuro, vinha aqui na frente. Essa irmã, aqui dentro não tem luz ultravioleta ou infravermelho, pode tirar os óculos. Não, olha aqui, o olhão roxo. E o irmão ficava, aleluia, aleluia. Não sei o que os crentes fazem, aleluia, aleluia, aleluia. E em casa era aleluia no olho dela, aleluia no olho dela.
Os filhos aprendem a ser irados com os pais iracundos. Porque diz assim, para que não aprendas as suas veredas, assim enlaças a tua alma. Estou te falando sério, mano. Isto quem me deu foi o Espírito Santo. Porque eu sei que muita gente vai progredir muito quando tirar esses obstáculos da sua vida. Não te associes ao iracundo, não andes com o colérico, você vai enlaçar a sua alma, você vai aprender a fazer igual. Ou pior, exatamente. Às vezes você vê uma criança muito agitada e tal, você vai ver gritando, você vai ver a mãe grita com o filho, o pai grita com o filho, são iracundos. Porque isto é um exemplo, é uma coisa sociológica, você aprende. Se eu estou numa igreja que eu aprendo valores bons, eu capto isso e vivo. Se eu aprender maus exemplos, eu aprendo as veredas, a forma que a pessoa age. Como é que esse indivíduo trata a sua esposa? Como é que a esposa trata o marido? Como é que os pais tratam os filhos? Como é que os filhos... Olha, você vai casar, veja como essa moça trata a mãe e o pai. Porque eu já ouvi dizer de menina jovem que mete galheta na mãe. Pá! Depois vai casar, vai botar galheta em você. Então, se você quer apanhar, legal. Veja como é que se tratam os pais. Tratou o pai bem e a mãe bem, pode casar. Se é iracunda, se é pessoa, sabe, da guerra, fuja, você vai ter problemas o resto da vida. Deus vai te dar uma mulher calminha, um homem bom, de Deus, da igreja. Ah, mas na igreja não tem homem. Não tem o que você está falando? Isso é um insulto à vida do altar da igreja, não tem homem. Claro que tem. Calma, Deus tem um tempo. Você quer casar? Moça, não põe uma aliança no dedo. Você com uma aliança, todo mundo vai fugir de você. Nós temos um caso de uma família que nós amamos muito, que a filha sempre descia com o pai de braço dado, e todo mundo estava pensando que a filha era a esposa do pai. Ele disse, não, não pode, porque a pessoa fica, quem tem? Então, durante o culto, eu vou te dizer, você está indo em busca de uma pessoa de Deus, os valores que você quer estão em Deus. A pessoa boa é aquela que é segundo a Bíblia. Não põe aliança, fica com o dedo no ar, todo mundo baixou, você levanta assim. Aleluia, 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 fica com o dedo, acabou o louvor, continua, aleluia. No meio da mensagem, você está com o dedo, é o dedo, está certo o dedo, é o dedo, oh, aleluia. Terminou o culto, você sai da igreja, não tem aliança, não tem aliança, não sai correndo, espera um pouquinho lá fora, caminha direitinho, olha de lá, faz boquinha de peixe morto, olho, agora fica, 4 alianças, a pessoa não se aproxima, vai aproximar de quem tem aliança, vai criar um problema. O irado ensina as pessoas a serem irados. Pais irados ensinam os filhos a serem irados. Pai mal educado e mãe mal educada ensinam os filhos a ser isso. Mas ainda tem tempo? Ainda tem tempo. O falso mestre. Porque Mateus 17,15 diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, nem tudo que luz é ouro. Está aqui, olha. Isso é um ditado nosso, dos portugueses, né? Nem tudo que luz é ouro. Então, às vezes você vê uma pessoa que parece que é de Deus, parece que está falando segundo a Bíblia, e a Bíblia diz, acautelai-vos, tenham cuidado. As pessoas são disfarçadas de ovelhas, mas dentro são lobos o quê? Roubadores. Lobos roubadores. Distorcem a palavra, desviam o coração, secam a vida espiritual. Por isso é que Paulo, quando escreve a Gálatas, diz, Gálatas 1,6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, mas não há outro, só há um. Mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Agora Paulo dá uma sentença. Ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que valendo o que temos pregado, seja anátema, maldito. Então você tem que estar com atenção. Por isso é que eu disse, você tem que dizer, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho uma doutrina.
não são duas doutrinas, não são duas. Se eu optei por esta, aqui é o meu lugar. Você tem que ter cuidado com o que você ouve na internet, os ensinos, porque tem de tudo. Então, em Atos 17, 11 e 12, diz a palavra: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, toda avidez, com desejo. Examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato. Com isso, muitos creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. É o sexto. Mas eu tenho mais. Eu aprendi isto com a vida. Eu aprendi. Por que eu não vou mais a debates de rádio? Porque eu não quero complicar a minha vida. Por que eu não vou mais a conferência? Porque eu não quero complicar a minha vida. Porque eu sei, são quase meio século vendo coisas horríveis, insanas. O hipócrita, o que diz o hipócrita? Mateus 23, 28. Assim também vós exterior, o exterior, pareceis justos aos homens. Mas, por Jesus estava contestando os fariseus, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Por fora, legal. Por dentro é que é o problema. Por fora, você põe qualquer coisa. Pastor, eu tenho estranhado, o senhor é a segunda vez que sobe no púlpito com o terno aberto. Eu conheço o senhor há muitos anos, o senhor sempre fecha o terno. Por que o senhor tem dois cursos? O senhor veio com um terno preto que não fechou, agora está vindo coisa não fechou. Eu vou lhe explicar. Porque não é o que está por fora, é o que está por dentro. É que a senhora que adaptou os meus ternos apertou demais e o terno não fecha, olha. Aí eu tenho que ficar de terno aberto. Este é o exterior, mas o interior está ótimo, viu, querido? Depois eu vou pedir ela para largar um pouco o terno, porque eu não tenho o costume de andar com o terno aberto, mas não dá, olha aqui, fechou demais. Portanto, ele diz: por fora, vocês parecem, mas por dentro é o Miguel Ângelo que você conhece há 46 anos, não mudou nada. Portanto, quem é a pessoa hipócrita? Quem é a pessoa? É a pessoa que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. É aquela pessoa que faz fermentar a vida dos outros, né? E eu tenho aqui nestes minutos finais duas passagens muito importantes que eu quero compartilhar com você, porque eu ainda tenho um tempinho. Atos 5, 1 fala de uma situação na igreja primitiva. Eu gosto muito, porque igreja primitiva era igreja primitiva, mas Paulo disse que estas coisas que foram escritas são para o nosso exemplo. Então eu conheço o que é bom e o que é errado, e eu explico que a igreja, as duas partes da moeda. Então, estavam começando a igreja primitiva, e havia um costume na igreja primitiva: as pessoas vendiam os seus bens, entregavam aos apóstolos, eles viviam em espírito comunitário, e os apóstolos pagavam a despesa das pessoas. Era assim que vivia a igreja. E no meio desta igreja se levantaram duas pessoas, um casalzinho. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, portanto, Ananias estava errado. Aí, como a pessoa tola faz o outro pegar as veredas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Pastor, nós estamos falando de dois crentes carnais, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Satanás não pode entrar no nosso coração. Mas se eu lhe der lugar, e o que deu lugar nesse caso? A mentira. Então diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Você reservou parte do valor. Você vendeu por quanto o terreno? Vendi por 500. Quando é que você trouxe? Trouxe 200. Se você conservasse tudo, não era teu? Ou se vendesse, não terias em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo um grande temor. A mesma coisa aconteceu com a esposa. Mentiu,
O Espírito de Deus. Pastor, mas Pedro, eu acho que foi muito abrupto. Eu acho que Pedro deveria ter chamado Ananias, a parte disse: Ananias, olha só, nós sabemos que você vendeu por 500, está o início da igreja, nós não podemos ter erros, não pode haver uma conduta fraudulenta, não é melhor, fica com o dinheiro todo, ou então traz tudo. Mas Pedro não disse isso. O Espírito Santo disse a Pedro, eles mentiram o Espírito Santo, eles deixaram Satanás entrar no... Veja como é que a coisa pode acontecer. Veja só como é que isto pode acontecer. Satanás persuadiu, mente aos apóstolos, eles não vão saber, mas não estavam mentindo aos apóstolos, você está entendendo? Estavam mentindo a Deus. Ele disse, você não mentiu ao apóstolo, você mentiu a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu. Diz a palavra do Senhor, veja, outra versículo adiante, por favor. Aí, levantando-se os moços, cobriram o corpo, levando-o para a sepultura. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se e perguntou, diz-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu, sim. Ela mentiu a Deus. Pode mentir, nós podemos mentir uns aos outros. A Deus nós não podemos mentir. Porque entraste em acordo de tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro, expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levaram-se e sepultaram junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja. Todos, quando ouviram a notícia, ficaram com temor. Assim, o crente não pode mentir. Não pode. Era melhor ter dito, olha, não dá para vender, nós vamos crer. Ok, fica com você. Agora, você não mente a homens, eu não minto a você, nem você mente para mim. Se por acaso nós o fizéssemos, nós mentimos a Deus. E aí, começa a dar nó. Aí a pessoa diz, nesta igreja não acontece nada na minha vida. Eu vou buscar uma corrente de sacudimento. Eu vou na fogueira santa. Eu vou dar minha casa na fogueira santa. Acabou, sou malucão, dou tudo na fogueira santa, queima tudo. Mas eu quero ver Deus agir. Eu lhe mostrei aqui 7 pontos de como Deus não age, dá nó na vida da pessoa. Não avança. Aí você diz, não, mas então eu vou numa igreja, a não sei que, na raiz da serra, porque lá Deus fala. Lá sim, lá ó, Deus fala. Aí a pessoa chega lá, Deus fala, meu servo, por que você está mentindo, a tua serva? E a pessoa, não, aqui Deus não fala. Peraí. Vou então naquela aqui da esquina, porque ali tem uma assembleia que Deus também... Aí chega lá, vem... Eis que Deus fala a você, e a pessoa diz, não, é demais. É que com Deus não se zomba. Pastor, mas num domingo desse, tão bonito, está começando a aparecer o sol, o senhor não acha que esse tema é um tema muito forte? Não, nós estamos dentro de um contexto de Deus. Deus está falando primeiro para mim, e depois para os senhores. Está falando para a igreja. Eu sei, muita coisa que estava bloqueada, o que Deus está fazendo agora? Olha, desbloqueando. Desbloqueando. Então, Deus abençoa o puro de coração. Conclusão. Salmo 1-3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto à corrente de água, no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha. É tudo quanto esta pessoa fizer será bem seguido. 4. Os ímpios não são assim. Eu quero uma igreja de homens e mulheres bem-sucedidos, que vivem a palavra. O ímpio não é assim, é como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores ficam na congregação dos justos. Não pode. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios... Então, eu teria algumas coisas mais para dizer, mas basta. Eu sei que alguns não o suportariam.
é o suficiente. Você sabe, eu gosto muito, eu sou um bom conselheiro. Eu sei que conselho não se vende, se dá. Se fosse bom, era para vender, mas eu tenho... Você me dá mais 2 minutos? Legal. Conforme você sabe, sempre que alguém me manda alguma coisa muito importante, eu traduzo isto no altar da igreja. E essa semana, não sei quem foi, chegou aos meus contatos, uma irmã me mandou uma matéria, um vídeo sobre vida, a tarefa de viver. E eu queria terminar este encontro lhe passando sobre esta ideia que chegou a mim num vídeo, não sei qual dos senhores me mandou, falando sobre a tarefa de viver. Olha, 3 minutinhos e eu termino o culto. Você já reparou, quando nós demos conta ontem, nós pensamos, amanhã já é domingo. Já é dia 9/11. Você já pensou que daqui a alguns dias termina novembro e daqui a poucos dias, 52 dias, terminará o ano? Pensa comigo. Quando nós demos conta, já tínhamos 50, 60, 70, 80 anos. Você sabe, nós não sabemos mais onde estão os nossos amigos de juventude. Eu nunca mais vi os meus amigos de juventude. Algumas pessoas, por não entenderem a tarefa da vida, perderam grandes amores na vida. E às vezes é tarde para voltar em situações que nós criamos, como por exemplo estas que você ouviu Deus falar, e você tem que tomar uma atitude de vida. Quantas vezes nós deixamos de fazer tantas coisas que gostávamos, porque sempre dissemos, eu disse, você disse, falta-me tempo. Você sabe, os nossos filhos já cresceram, já casaram, já não são mais nossos. O que você agora quer fazer com o resto da sua vida? O tempo que passou não volta mais. Eu e você, eu em especial, nós precisamos de eliminar uma palavra horrível na nossa vida que se chama depois. Fica para depois. Depois eu faço. Depois eu amo. Depois eu digo. Depois eu mudo. Depois eu cuido da minha saúde. Depois eu vou emagrecer. Depois. Nós costumamos deixar tudo para depois. Deixamos tudo para depois. E eu vou te dizer, o depois não é o melhor. Às vezes nós perdemos, quem sabe alguém aqui perdeu grandes encantos que teve na vida e simplesmente deixou para depois e não aconteceu depois. Chegamos aos 50, 60, 70, 80 anos, em alguns dos irmãos as forças já diminuíram, e se você deixa o cedo para depois, depois pode ser tarde. Tudo passa, tudo muda. Depois que as pessoas envelhecem, começam a dizer, eu já estou velho. Depois a vida, segundo a Bíblia, se torna cansaço e enfado. E eu vou lhe dizer uma coisa como seu pastor, porque primeiro eu vou falar ao meu coração. Não deixe para depois. Não perca os melhores momentos da vida. Não jogue fora boas experiências. Não desdenhe os melhores amores que Deus colocou na tua vida. Acorda. Depois pode ser tarde. E o tarde sempre acompanhado de uma palavra doida chamada solidão. Então, amados, não há tempo mais a perder, o dia é hoje. E eu lhe digo, porque eu já disse isso várias vezes, eu perdi muitos anos da minha vida, carregando fardos que não eram obrigatoriamente meus fardos. Perdi muitos anos de saúde, de vida. Chegava no gabinete pastoral 9 horas da manhã, saía 3 da manhã. 9, saía 3 da manhã.
Perdi muitos anos de vida. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu pessoalmente não estou na idade de adiar mais nada. Quando eu me dei conta no outro dia, eu estava vendo a minha agenda e eu disse, uau, daqui a pouco já faço 73 anos. Não vou postergar mais nada na vida. Porque você, mulher de Deus, você, homem de Deus, nós passamos décadas cuidando de todos, trabalhando, sacrificando. Sempre nós dissemos, um dia eu vou. Mas esse dia nunca chegou até agora. Deixamos de viver, deixamos de sonhar, deixamos de sorrir. E às vezes para alguns o tempo de florescer já acabou. Já estão no inverno da vida. Mas eu tenho uma boa notícia também. No Salmo 92, 14, assim, na velhice darão ainda frutos, cheios de seiva e de verdor. Eu recebo essa palavra. Cheio de seiva e de verdor. O inimigo quer que você pense que já é tarde. Tarde? Tarde é deixar para depois o que Deus preparou para você fazer agora. Hoje é o dia de recomeçar. Hoje é o dia de nos levantarmos, hoje é o dia de viver, hoje é o momento certo de viver a obra e a vida que Deus preparou para nós. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então viva, faça o que Deus colocou no seu coração. Quem deixar para amanhã, vai poder descobrir que o amanhã não veio. Então, eu entendi que quando me mandaram esta matéria, era o Espírito Santo falando, não deixe de viver, Miguel. Ainda há tempo de frutificar com verdor, com boa seiva. É tempo de glorificar a Deus com a nossa vida. E eu queria terminar dizendo, você não está no fim, mesmo que tenha 80, 90, nós temos um irmão Rubens aqui, tem 96 anos, está ali, olha. Bonitão da vida, 96 anos. Não é o fim. Eu vou lhe dizer, eu creio nisto para a minha vida. Deus tem capítulos lindos para escrever na minha vida. Na tua vida, lindos. O dia de viver é hoje. E eu queria, como seu profeta, lhe desejar longa vida, muitos frutos na sua vida, ainda há muito tempo, não importa se o tempo é um dia, um ano, ou 10 anos, ou 20, ainda há muito tempo, porque você, no meio deste cenário todo, é a pessoa mais importante da vida. Não deixa para depois. Longa vida. Olha o irmão que está do seu lado e diga, longa vida, longa vida. Longa vida, longa vida. Longa vida. Longa vida. Longa vida. Eu recebo. Com verdor e frescor. Longa vida. Eu recebo. Sem nós. Sem nós. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este dia tão precioso. Obrigado pelas lições de vida que recebemos do Teu Espírito. Vamos voltar a casa em paz, com alegria, o espírito em paz, a mente em paz, o coração em paz. O Senhor vai adiante de nós. Os Seus anjos cuidarão entradas, saídas e caminhos.
Toda a obra do mal está debaixo dos nossos pés. Não prevalecerá nenhuma arma forjada. O homem mau, fraudulento, o enganador e o sanguinário estão aniquilados na nossa presença. Fortalezas, sofismas e altivezes debaixo dos nossos pés. Vamos com alegria. Vamos viver como o justo deve viver. Vamos viver o resto da nossa vida com verdor, com alegria, com a certeza de que somos de Deus e o seremos eternamente de Deus. E Deus quer o melhor para a nossa vida. Longa vida a todos, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus.